Bem, irmãos, então vamos pela mensagem. O corpo para o pecado está morto. Quem tem Jesus, o corpo dele está morto para o pecado. Por que fala que está morto para o pecado? Porque um morto, ele não tem ação. O morto, fisicamente, morreu. Acabou. Não é? Ele não vai agir mais, ele não vai falar mais, ele não vai... nada. Fica aí inerte, no caixão, depois vai para a sepultura. Morto não fala, morto não reage. Então... E aí, na vida espiritual, quando nós aceitamos Jesus, então, quando o cristão verdadeiro tem Cristo, o corpo dele, diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 10, que o corpo está morto, mas está andando. Mas por causa do Espírito Santo que está em nós, habitando em nós, então nós estamos vivos para Deus, espiritualmente. E para o pecado, o corpo está morto. Se o corpo dele estiver vivo, como sempre para o pecado, olha, ele deve fazer um exame de consciência, ver se ele tem o Espírito Santo. Porque nós não devemos ir contra a Bíblia. O que a Bíblia diz tem que respeitar o que ela diz. E se Cristo está em vós, olha bem o que Paulo diz, no versículo 10 do capítulo 8. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O pecado que matou o nosso corpo. Pelo pecado entrou a morte no mundo. O pecado. Quando o pecado entrou na raça humana, entrou a morte também. Então, por causa do pecado, que o corpo está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça em nós, a justiça de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, então, a seguinte frase: quando recebemos Jesus Cristo, no momento da conversão, em nossas vidas, o corpo morre simbolicamente para o pecado. É isso que nós devemos entender. E o espírito que estava morto para a vida espiritual, ele passa a viver por causa da justiça de Cristo. Então, aquele que não está morto para o pecado, que está o espírito morto, porque ele não é salvo, ele não nasceu de novo. Agora, quando nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, então devemos viver pela verdade, na verdade. Então, nós estava morto espiritualmente. Agora ele passa a viver para Deus. A nossa vida deve ser vivida para Deus, por causa da justiça de Cristo e pela fé. Porque Cristo, a justiça de Cristo que foi imputada em nós. Nós não temos a justiça de Cristo. Ninguém tem justiça, ninguém é bom. Mas ele imputa
a justiça de Cristo em nós. Então Deus fez isto com o seu Filho. Agora, voltando para trás um pouco, Romanos capítulo 6, versículo 11, olha o que Paulo disse no capítulo anterior. Versículo 11, capítulo 6. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele disse aqui, considerai-vos mortos para o pecado. Então, nós devemos considerar. Mesmo assim, eu morri para aquela velha vida de pecado. Então, ele está dizendo aqui, para os cristãos, fazer um exame sobre a sua vida. Primeiro, refletir bem se ela já morreu para o pecado. Então nós devemos refletir bem. Eu morri para o pecado? Eu não tenho mais atração pelo pecado? Eu não tenho mais desejo, mais vontade de pecar? Eu não devo ter o desejo de divertir no pecado, essa coisa quando é ilícita. Dever de fazer injustiça, de estar falando palavras que não deveria falar. Qualquer coisa que desagrada a Deus, não precisa nem entrar em questão, em detalhes. Sabemos que nós devemos viver para Deus. Pois se nós morremos para o pecado, é só prestar bem atenção se nós sentimos prazer em viver no pecado. Ou, quando peca, você sente prazer. Ou sentir prazer em estiver agradando a Deus. Ou sentir prazer não agradando a nós mesmos. Olha, qual é que nós devemos sentir? Examinar bem, fazer uma análise. Sinto mais prazer no agradar a mim mesmo ou sinto prazer em agradar a Deus? Importa, diz a Bíblia, importa agradar a Deus do que agradar os homens. E no versículo 12 ele fala assim, não reine, portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Veja se o seu coração e a sua vida está sendo movida pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ou pelo Espírito humano, ou o Espírito do maligno. É para pensar bem, quem é que está reinando em mim, no meu coração? É o pecado? Ou é a justiça? Ou é a obediência a Deus? O cristão tem um dilema para viver nesta vida, porque ele está todo momento encontrando com o pecado. O pecado anda em volta, irmãos. Onde nós estamos está o pecado. Nós estamos num mundo pecaminoso. Nós estamos num mundo tão difícil de viver, fazer justiça e viver servindo a Deus, para servir a Deus. E no versículo 13 ele fala, nem tão pouco, olha bem, como que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, exige aqui, nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e o vosso membro a Deus como instrumento de justiça. Então nós devemos apresentar a Deus como vivo dentre os mortos. Nós somos vivos espiritualmente, porque nós temos a justiça, nós estamos vivendo aí no meio dos mortos.
espiritualmente. Então nós temos que apresentar no meio deles como vivo, não como morto. Está no pecado, naquele embolado. Então nós estamos no meio neste mundo como vivo no meio dele, como salvos cristãos verdadeiros no meio dos ímpios, sem ser contaminados por ele, sem ser contaminado. Então Cristo está em nós pelo Espírito, que é chamado de Espírito de Cristo, está dentro de nós. Vocês imaginam só, por exemplo, tiver duas pessoas juntas, morando juntos talvez, ou trabalhando juntos. Uma tem o Espírito de Cristo habitando, morando dentro dele, a outra não. Então deve haver uma diferença muito grande no modo de agir daquela uma que tem o Espírito de Cristo e na outra que não tem. Nós cristãos não devemos querer santificar o ímpio, jamais. Querer que o ímpio seja santo, querer estar corrigindo o ímpio, temos que pregar para eles. Então nós temos o Espírito de Cristo, a justiça de Cristo, porque Ele nos salvou. Ele nos deu vida espiritual, vida e abundância. Então nós estamos salvos porque recebemos a justiça de Cristo pela fé. Eu ia ler ontem Salmos, e eu leio agora 90, versículo 12. Fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então o cristão, ele deve pedir a Deus, ao nosso Senhor, que é a sabedoria divina que vem dos céus, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nós alcancemos de corações sábios, que nós vamos cada dia após dias, vamos alcançando, vai purificando, vai aumentando o nosso crescimento. Então ele diz que nós não devemos apresentar os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Nós devemos zelar para todos os nossos membros. Nada. Fugir do pecado. E no verso 14, por quê? Olha bem. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ele está dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ser dominado pelo pecado. Quer dizer que o pecado ainda, como eu falei aquele dia, ele era como um hóspede temporário. Você vem, você desagrada a Deus um pouco, peca, mas ele não reina, ele não fica o tempo todo morando em você, fazer que você peca aí dia e noite, viver pecado separado de Deus. Não é isso. Mas pecamos, mas arrependemos. Versículo 11. Agora, 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha bem, ele fala: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus. O Espírito Santo, o Espírito daquele.
O Espírito daquele que dentre os mortos, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, ressuscitou a Jesus. Aquele Espírito que ressuscitou Jesus habita em vós. Paulo também, ele habita em vós. Esse Espírito que mora em nós, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele que dentre os mortos, olha ele falando aqui, ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Aquele Espírito habita em nós e vai nos vivificar, fazer que nós nascemos de novo, os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Ele ressuscitou nós espiritualmente, e ele vai ressuscitar nós, fazer nós vivificar de novo, quando nós estivermos lá e o corpo na sepultura. Ele vai nos ressuscitar. Note bem a primeira palavra aqui, seu Espírito habita em vós. Se não habitar em vós, está perdido. Ele não vai ressuscitar na primeira ressurreição, que é essa vinda de Jesus, que todos aguardam a segunda vinda. Se o Espírito não habitar, ele vai ficar para a segunda ressurreição. Aí é pior, não tem como falar. Vai ter diferença de 1000 anos. Aí é condenação eterna mesmo. Se ele habitar, ele vai vivificar os vossos corpos mortais, se ele habitar, que já morreu com Cristo. Então tem que ser aquele, morreu com Cristo, que tendo aceitado ele antes de partir desta vida. Muitos não acreditam. Quantas pessoas vivendo neste mundo, levando a vida na boemia, dizem assim, nós devemos aproveitar a vida, porque daqui dessa vida ninguém leva nada. Vamos comer e beber, como eles faziam no tempo de Noé. Não acreditava, casavam uns e davam em casamentos, e assim eu moria. E o mundo está do mesmo jeito, até pior. Vejam bem, então vamos morrer mesmo, vamos aproveitar enquanto está vivo. Engano. Essa vida aqui é passageira, aqui nós temos um lugar de preparar. A Bíblia é uma placa que indica, como você sai daqui e vai para São Paulo ou para outro lugar de cidade, você vai indo pela placa, o GPS, melhor ainda, a Bíblia. Ela não salva, mas ela ensina como você vai chegar lá. Ela está tudo escrito, basta crer. Está ensinando como vai para os céus, como viver agradando a Deus. Então, por isso, deve aceitar antes de partir. Este Espírito primeiro ressuscitou a Jesus Cristo, que morreu e foi sepultado. Esse Espírito Santo ressuscitou para nos salvar da condenação, que se não ressuscita Jesus, ninguém salvaria. Aí não seria o Messias, não seria o Cristo. Mas ele ressuscitou a Cristo. Imagina só que coisa fantástica. Então, Cristo morreu e foi sepultado. Então, ele ressuscitou para nos salvar. Salvou-nos da condenação eterna. E depois de salvos, é o dever de cada cristão servi-lo. Cada cristão faz parte da família de Cristo. Cada cristão deve saber o lugar dele na família, o compromisso dele servir a Deus. Fala, eu aceitei Jesus, o meu dever não é obrigação, ninguém é obrigado. Deus não se agrada com o cristão, nós servir ele obrigado, como lei. Não quer ninguém obrigado, ele quer tudo por amor, em gratidão ele nos salvou. Vem por amor, que
vem com amor, assim, eu desejo, eu devo ter anseio, sede para servir a Jesus. Veja no capítulo 12, versículo 2, a consagração a Deus que Paulo ensinou um pouquinho para frente. Paulo ensinou como consagrar a nossa vida. O capítulo 12, versículo 2, ó. E não sede conformados com este mundo, mas, olha o mas, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele deixou um texto aqui para nós nos ensinar. Primeiro, para nós não conformarmos, eu conformo com este mundo, o mundo é assim mesmo, eu estou em conformidade, eu estou conformado, eu estou aceitando tudo que o mundo vai numa boa, cada um vive como quer, como tem direito livre de escolha, tem direito de escolher, mas deve escolher o que agrada a Deus. Quanto mais aumenta o nosso entendimento, irmãos, mais nos renova a nossa vida cristã. Quanto mais vai aumentando, vamos crescendo. Não conformar com este mundo é não aceitar, não ter harmonias com este mundo. Harmonia, aquela harmonia, como você tem na sua casa, você tem harmonia, a mulher com o marido com a mulher, com os filhos, aquela união, todos juntos, como nós aqui na igreja, aquela harmonia. E com o mundo não deve. Não é para ter essa harmonia com o mundo. Ver como apresentar os vossos corpos, e também Paulo ensina como que apresenta perante o mundo. Ele fala também, no capítulo 6, versículo 1, se desculpa de ficar, se alguém não quiser acompanhar, ter dificuldade, mas é tudo no mesmo livro. No capítulo 6, versículo 1, Paulo fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Note bem, versículo 1, 1 e 2 do capítulo 6. Então, Paulo, que diremos, pois? Ele faz uma pergunta. Olha, permanecer, ele fala. Quem permanece no pecado é o ímpio, é o mundo. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde, para que daí venhamos receber mais a graça de Deus, e nós pecamos. Ele disse, para trás ele disse, se façamos males para que venham bens, não, é pelo contrário, nós devemos fazer o bem para receber o bem. Façamos males, vamos pecar e pedir a Deus, nos abençoa, Pai, nos abençoa, e você está ofendendo ele? Não, aqui ele não está falando que o cristão não peca, aliás, mas sim, ele está falando que não permanece no pecado, que é muito diferente que pecar. Se o cristão não permanece, então ele vai ter parte na primeira ressurreição. Se ele peca e fica permanecendo no pecado, não renuncia, é sinal que ele não tem o Espírito de Cristo. Também lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, ele disse assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha bem, ele chamou de bem-aventurados,
felizardos, que no futuro vai morar com ele, com Jesus, começando com o corpo glorificado, 1000 anos, mas que tem parte na primeira ressurreição. Se não tiver parte na ressurreição, na primeira, então a segunda morte vai ter a segunda morte. Aqui fala, sobre este não tem poder a segunda morte, morte eterna. Você não viu um teu ditado que fala assim, está morto, a pessoa está viva, ele está morto, não reage. Outro fala assim, isso aí é vida. Então, está morto. Agora, o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer das suas concupiscências. A outra versão. Não reine quer dizer, não mora. Não deve fazer morada. O pecado não deve fazer morada em nós. Nós não devemos ser governados como nós era antes. Nós antes éramos escravos do pecado. Falando do vosso corpo mortal, né? Como instrumento de iniquidade. Nós fomos libertados do pecado quando aceitamos a Cristo. Romanos 6,13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e o vosso membro a Deus como instrumento de injustiça. Então aqui ele ensina como fazer e como não fazer. Ele ensina como nós vamos viver e como não devemos viver. Como apresentar a Deus como vivo dentre os mortos. Vivo quer dizer salvos e não salvos. Salvos dentro, no meio daqueles que não são salvos. Quem está salvo está vivo espiritualmente. Quem está salvo, vida espiritual. Ele fala, tão pouco apresentei os vossos membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal. Então nós não devemos apresentar o nosso membro do corpo, usar ele como instrumento, mas no instrumento o mal, usar para fazer o mal. Usar os braços para fazer o mal, usar os pés para fazer o mal, a boca para fazer o mal, usar de tudo. Então não, nós devemos apresentar a Deus como vivo dentre os mortos, nascido de novo dentre os mortos. Nós nascemos de lá do meio dele, dentre os mortos, nós estávamos mortos espiritualmente. Então nós devemos usar o nosso corpo como instrumento de equidade, não como instrumento de iniquidade. Usa o nosso corpo como coisas boas, para a justiça, para a honra e glória de Deus, Deus nosso Pai, e não para a honra e glória do mundo. Todos, irmãos, a gente quando vivia nas trevas, a gente gostava de ser gloriado no mundo, ser aplaudido no mundo. Eu, quando era jovem, novo, eu me exibia tanto. Quando eu lá em Marília comecei a tocar sanfona nos programas de calouros, eu ganhava aquelas medalhas de honra ao mérito, que era o maior orgulho. Eu andava aqui no Jardim Birajara, com aquela corrente, com aquela medalha, honra ao mérito, sentia orgulhoso, era gostoso, era aplaudido, e muitas medalhas que eu ganhei, e nós tudo, conjunto, né? Então, e demais, honrando, dando glória no mundo. E hoje é outra vida. A idade que eu tinha, tem o Mondanel Domingos aí, que é essa idade dele, mais ou menos aquele tempo que eu vivia. E nós demais também. E hoje ele está dando glória para Deus.
Honra e glória para Deus, cantando, ajudando a igreja, me ajudando também. Então é isso, quanto mais novo aceitar Jesus, glória a Ele. Então, não dar glória para o mundo, santificar-se para a glória de Deus, não para querer salvar, nós já somos salvos, então nós devemos santificar para Deus, santificar na nossa vida, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, não podemos esquecer disso, que não tem vida espiritual com Cristo, aquele ao contrário disso, não é ter uma religião, basta. Tem vezes que a gente convida as pessoas para vir à igreja e fala, eu já tenho a minha religião. Deveria responder assim, que a gente é educado, né? Estou perguntando se tem religião. Para ver se tem um filho. Se tem Jesus. É aí que é importante. O que basta é nascer de novo. É isto. É nascer de novo. Um nascimento do Espírito. Nascimento do alto. Ter gozo, gozar nesta vida. Viver esta vida com experiência e passar para os outros. Viver essa vida nova que nós vivemos, porque a vida velha passou, e as experiências que nós temos de salvação passam para os outros. Fala para os outros, se não falar, mas dá o testemunho. Só da pessoa saber se aquela pessoa ela é uma cristã, ela é uma crente verdadeira, já basta. Só de olhar saber para que nós não estamos mais no mesmo barco, pronto. Já é uma grande coisa. E já vê que não é. Nós podemos conversar junto, tomar café junto, festejar até junto, mas você sabe que você não está no mesmo barco. Você não está no barco furado, o casco furado, o navio, o casco furado. Você está na arca, está em Cristo. É muita diferença. Jesus não disse? Se tiver dois no campo, quando chegar no dia, um será levado, outro será deixado. Aquele que será levado, ele já vai sair, só pronto. Ele já vai para o milênio. E aquele não é salvo, ele pronto. E ele vai morrer. Ele vai ser destruído. Ele vai ficar. Tiver numa cama, também dois numa cama, é coisa complicada. Então, e ele fala que ter o gozo desta nova vida, viver uma vida nova de experiência, e passar ensinando os outros que ainda não têm essa experiência, não tem essa que nós temos. Ensinar como salvar as suas almas, e também ensinar o que já tem. Ensinar aqueles que não têm a salvação. Ensinar aqueles que têm a salvação como viver na vida da santidade com Deus. Porque o pecado não terá domínio mais sobre nós, pois não estar debaixo de lei. Fala da lei, mas de lei nenhuma. O pecado não terá domínio mesmo. Não deve ter domínio. O reinado da graça deve estar o reinado da graça de Deus em Cristo Jesus nos livra do reinado do pecado. Então este princípio controlador na vida do cristão provém do Espírito Santo, quer dizer, o Consolador. O Consolador está dentro de nós, ele nos consola, ele nos ensina, ele nos faz nós interessarmos para as coisas espirituais. O Consolador nos faz nós interessar em vir aos cultos, louvar a Deus. O Consolador dentro de nós, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele faz com que nós falamos com Deus. Agradecemos a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. É isso. Então, e nos transforma segundo a semelhança de Cristo Jesus. Aos poucos, né? O cristão deve servir com muita gratidão a Deus, né? Uma gratidão amorosa,
não por obrigação. O que Cristo fez por nós na cruz, Ele nos deu a vida eterna, então nós devemos ser gratos a Ele por isso. Pois que pecamos por não estamos debaixo de lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Agora, porque nós não estamos debaixo de lei, então não estou debaixo da lei, então vou pecar, de modo nenhum. Então nós devemos ser guiados sempre no caminho da santidade, não no caminho da injustiça. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, deixar que Ele nos guie, porque se nós não tomar a decisão, Ele não obriga, porque poder tem para nos obrigar, por um freio, com a barreira, não. Ele, conforme que nós deixamos Ele nos usar, Ele nos usa, conforme a nossa atitude, o nosso amor. Nós devemos ser flexível, não devemos ser duro. Se você endurecer o coração, entristece o Espírito Santo, Ele não usa, está fechando as portas. Então nós devemos abrir o nosso coração, deixar que Ele nos domine totalmente, a todo momento. Nas horas que a gente estamos, nos momentos difíceis das nossas vidas, nós estamos pela rua, onde estamos no trabalho, em qualquer lugar. Não me esquece da palavra de Deus. Conforme onde a gente está pisando, como a gente está agindo, então nós percebemos quando nós não estamos desagradando a Deus. Irmão, eu penso bastante coisa, eu acho que os irmãos também. Você vê que eu estou na fila assim, né? Na fila assim, olho para as pessoas e falo, o que essas pessoas pensam? Será que tem o Espírito Santo? Será que são salvos? A gente olha para essa multidão de gente e pensa, quantos que é salvo aí? Às vezes tem e a gente não sabe, Deus é quem sabe. Mas pela corrida, e as pessoas estão na corrida. Hoje, agora de tarde, antes de vir para a igreja, estava vendo uma reportagem lá, e mostrando de uma celebridade, né? Que antigamente, quando era nova, é tudo bonita. Olha, a pessoa. Eu olhava, eu tirava lições, irmãos. Eu começava a pensar, passa. A velhice chega mesmo. Chega. E a pessoa parece, quando fica velha e não é cristão, fica feio. Fica horrorosa. Parece que o diabo acaba. Olha, o Satanás estraga tanta vida da pessoa que ele não fica. Eu vejo lá na irmã Francelina, eu acho bela, ela ficou olhando assim. Coitada, ela está assim, sofrendo, mas você olha no rosto dela, você olha nela. Ela é uma cristã. E essa que eu estava vendo hoje, já pronto, eu falei, mas puxa vida, fazia muito tempo que eu não via. Eu falei, o que é a vida? A pessoa não pensa que você vai ficar toda a vida uma flor. Não vem aqui e fala que é como uma erva, cedo ela está bonita, de tarde ela está murcha. E nós também, quando somos novos, que ela tem aquele vigor bonito de presença. Não precisa de pintura nenhuma, nada de maquiagem. E depois, vai acabando, e a pessoa fica revoltada. Morre assim, perde a fama, perde a graça. Mas quando tem Cristo é diferente. A pessoa cristã no meio de uma comunidade cristã é outra coisa. A vida é outra. Então nós devemos viver, pegar uma direção na nossa vida, estabelecer uma direção para nós, fazer um propósito, que todos nós cristãos sabemos disso, que nós não conseguimos andar certinho no caminho da santidade de Deus, mas devemos ter um propósito. Estabelece, eu faço um plano. Esse plano parece que nós temos que renovar ele sempre, todos os dias, para viver uma vida santa debaixo da graça de Deus. Esses são os filhos de Deus, porque a diferença entre a luz e as trevas é muito.
entre os filhos de Deus e os filhos do mundo? É muita diferença. Não combina. Se você entrar num clubes, que eu ia aquele tempo, né, irmão? Então a gente via a diferença, que entra hoje num clube para ver a diferença que é, o que há lá dentro. O que é? Não tem como se expressar. Agora nós vemos a diferença entre a luz e as trevas, porque quem está nas trevas, ele não vê diferença, ele vê tudo bom. Porque o pecado, ele é bom, o pecado. A pessoa que está no pecado, ele gosta, ele sente prazer no pecado, mas é um prazer passageiro. Então, viver, deve haver uma diferença entre aqueles que vivem pecando com aqueles que não vivem pecando, deve haver uma diferença. Jesus não teve pecado, por isso que nós devemos imitá-lo. E além disso, veio tirar o pecado. Jesus tirou o pecado de nós que nos condenava. Ele não tirou o nosso pecado, dizer que não é deixar nós perfeitos. Que Deus teria poder nisso aí. Mas ele tirou o pecado que nos condenava. Mas só que nós estamos expostos ao pecado. O pecado da condenação, ele tirou passado, presente e futuro esses pecados. Elevou. E esses pecados que nós pecamos, nós confessamos, está perdoado. Ele nos perdoa, sabe como? Não é que vamos confessar para ele perdoar, para não condenar nós. Não é isso. Esse pecado, quando nós confessamos para ele perdoar esse pecado, para evitar de correção, de disciplina aqui nessa vida. Para ele nos disciplinar. Então nós pedimos, então Deus tira a mão. Pronto. Se nós pecarmos e não confessarmos, o pecado fica na nossa conta. Fica como fosse assim uma neblina, como disse lá em Isaías. Então quer dizer que as nossas orações depois não chegam no trono da graça. Por quê? Nós estamos vivendo pecando, desagradando a Deus, então vamos pedir. Note bem, se um filho desagrada o pai, não obedece ao pai, como é que ele chega a pedir para o pai? Meu pai, me compra uma bicicleta. Mas ele só dá desgosto para o pai não vai dar. Agora, um filho obediente, o pai tendo condições, ele pede, o pai tem o prazer de ajudar a dar para o filho. O pai ama o filho, falando assim, mesmo o filho desobedecendo, ele ama o filho, ele castiga o filho, mas ele ama. Ele não vai pôr o filho fora de casa, pai louco, né? Assim é nós com Deus. Mesmo nós desobedecendo, Ele nos ama, mas Ele castiga. Então, o cristão nesse sentido será impossível viver no pecado. O cristão, depois que ele passa da velha vida para a nova vida, ele muda o comportamento costumeiro que ele tinha. É muito estranho se um cristão ele não mudar. Ele estiver na igreja, por exemplo, passa pelo batismo, ele viver a vida igualzinho que ele vivia, mas ele não vai viver igual. Se ele não for cristão, o que vai acontecer? Ele vai piorar ainda. Porque a pessoa, quando está no pecado, quanto mais ele vai mais pecando. As igrejas, tem muitas igrejas com isso, com o joio no meio. E não deve arrancar o joio, porque para o judeu o trigo está os dois juntos, está crescendo junto. Por que para o judeu essa figura, penso eu? Porque Deus sabe que é o joio. Eu vejo que o pastor sabe algum dos irmãos, então ele vai mexer, ele vai prejudicar os outros, vai sentir. Por que usa planta se você tirar ela ao frente? Quando nós carpia arroz, ou a planta, assim, conforme o mato que estava lá, você arrancava, você prejudicava a planta. Você tirava aquele mato com a raiz dura lá, arrancava, você ofendia, amarelava, daqui a pouco ela sentia o sol,
fraquecia, e assim enfraquece os outros, por causa de tirar o joio. A ver o joio, ele cresce mais bonito até. A ver ele no meio assim, agrada. Então é por isso. Então é isso, se a pessoa não for cristão, ele vai pecar mais ainda. Pelo contrário, ele ia pecar menos, aí é cristão. Fugir do pecado. O pecado que ele usava antes de ser filho de Deus, de ser nascido de novo. Então nós devemos tomar uma postura que agrada a Deus. O versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha bem, nós não recebemos o espírito de escravidão. Ele não estava na vida que nós estávamos lá, esse espírito nós recebemos, não. Para outra vez estar estando em temor. Recebeu o espírito para ter medo de Deus e ver em temor? Não. Mas recebeste o espírito de adoção. Nós somos adotados na família de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós não recebemos o espírito de escravidão. O espírito de escravidão não precisa receber, porque já nasceu com ele. Já vivemos neste mundo, nessa situação, já viemos. Sem o espírito de adoção de filho. Ninguém nasce filho de Deus, mas recebeste o espírito de adoção, é diferente. Fomos adotados, fomos aceitos como filho de Deus, por Jesus Cristo. Amém? Então que possamos estar quarta-feira aqui, se Deus permitir.